Aê, 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 aê. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Ai, que raiva. Que ódio. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida, ele já tá dando um gostinho. Brenda, vamos lá. Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os melhores discos ao vivo de todos os tempos. A gente vai aqui listar os nossos favoritos. E para participar dessa discussão gostosa aqui com a gente, nós temos uma presença ilustríssima. Brenda Vidal, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Agora que vem, assim, os sinos. Ai, que momento. Muito contente, gente. Para, isso é verdade. Tô muito contente mesmo de estar aqui presente entre vocês, magas e magos da música brasileira e internacional. Posso fazer um momento declaração de fã rapidamente? Ai, claro que pode. Nossa, deixa eu me arrumar elogios. aqui, deixa eu passar um ruge. Eu vou botar mais uma calcinha, então. É tu mesmo quem vai ter que colocar, porque eu admiro aqui todas e todos. Mas, cara, eu me inspiro e aprendi o que era resenha e a escrever sobre música. Ah, não. Com Kleber Fak e sua música instantânea. Por já isso tem você mais escreve de uma tão mal assim. Não, na verdade, sim, né? Vamos falar a verdade, não é brincadeira. Não, mas que isso, assim, né? Acompanho, tipo, sei lá, desde 2012, 2011, assim. E me ajudou muito a, sei lá, tipo, entender que era isso que eu queria fazer, assim. Eu lembro de um exercício da faculdade, assim, que a prof falou, pode fazer uma resenha cultural. Aí eu fui falar do disco do Tame Impala que tinha saído, eu falei, tá, eu vou lá ver como é que o Kleber faz, assim. E aí eu vou trocar as palavras e tal. Um plágio. Gente, eu não sabia disso, eu tô muito emocionada aqui agora, eu fiquei até sem jeito. Ai, é verdade. Ele fica nervoso. Ai, muito obrigada, assim. E aí, depois que comecei a ganhar dinheiro com isso, fui também me conectando com os trabalhos do Nick, Renan e Isadora. E agora todos, assim, né, me influenciam bastante. Então é muito bom estar aqui. Fofa demais, gente. Menino. Que é Tudo isso? de volta. Para. Fiquei até sem jeito. A gente não sabe, aqui. a gente Também não fiquei. sabe agradecer. Não a gente consigo, sempre não. tá elogiando. Daí quando a gente fala. Aceita. Afinal, quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Essa fera! Vamos lá. Mas antes do que, então, minha amiga Isadora Almeida? Elogiadíssima. Irritada aqui. Pessoal, a gente convida você que tá ouvindo a passar lá nas plataformas de streaming, dá lá o seguir no Vamos Falar Sobre Música. A gente tem o nosso perfil também, que tem as playlistinhas lá, vocês podem ouvir. Bom, a gente tem também, né, o @podcast VFSM, está em todos os lugares. Todo lugar, hein? Um dia a gente entra no TikTok também. Ainda não. Você que vai cuidar da conta? Você que vai cuidar. Vou cuidar. Temos também o Padrim, padrim.com.br/podcast VFSM, que é o nosso crowdfunding, que você pode, a partir de R$5 colaborar com a gente. Vocês têm muitas contrapartidas, vocês podem assistir aqui. Kleber, quem que tá assistindo aqui a nossa gravação? Nossa, hoje tá cheio de gente aqui. Nós Tá temos cheio. Gustavo Reis Louro, Fabrício Neri, Tuane Malman está aqui hoje, Jefferson Kozenieski, Maria Lua, Lucas da Ascensão e a Beatriz, que não colocou o sobrenome dela aqui, mas está aqui junto com a gente. Maravilhosa. A Tuane também não é do Sul, acho que hoje é uma gangue de gaúchos. Só os gaúchos aqui. Hoje é o amei. encontro. Pela tristeza ou não de vocês. Estamos aqui. Será que vai ter cachorro grande na lista? Tá causando polêmica. Não. Ela já começou causando polêmica, ela veio. Será que vai ter nenhum de nós? Pro Kleber vai ter Engenheiros da Havaí. Não Bom, vai, mas passa não lá vai. no Padrim pra apoiar a gente. E também vocês recebem episódios com muita antecedência. Ah, sabe o que chegou hoje pros madrinhos? Começou uma Conta. trilogia nova de clássicos que estou produzindo com a queridíssima Jorge Moura. E os madrinhos já tiveram o primeiro capítulo dessa série,
que é sobre uma mulher desconhecida aí, eu Quem acho que é, é Kleber? Madonna. Ela tá começando agora aí. Começando, Exato. tá. A gente gosta, né, de apresentar novos nomes. Exato, e a gente falou history. sobre o Like a Prayer, e quem é madrinho, óbvio, ouve com muita antecedência, porque só Deus sabe quando que esse programa vai ao ar pro resto dos ouvintes. É isso. Então bora, fechamos. Brenda Vidal, eu quero te perguntar logo de cara. Primeiro eu quero que você se apresente, fale um pouco sobre o seu trabalho aí, que você elogiou a gente, chegou aqui pegando a gente assim desprevenido, mas eu quero que você se apresente e eu quero de cara perguntar pra você o que define um bom disco ao vivo? O Renan, você não tinha me passado esse briefing. Aqui é ao vivo, o Kleber cria. Ai, amo. Bom, primeiro eu sou a Brenda Vidal, eu sou jornalista musical. Estive muito tempo entre a equipe fixa da revista Noise, tanto da revista que acompanha os vinis, tanto no site também. E atualmente eu tenho escrito para outros lugares, já escrevi para a revista Balaclava e sou editora de redação da Brasa Mag. Tudo. Que se vocês não conhecem, por favor, obrigatório. É uma revista digital sobre hip hop. E, enfim, eu tô lá há um ano mais ou menos e é uma delícia, assim, tá do lado de meninas pretas tão criativas, potentes, fodas, incríveis. O que define um bom disco ao vivo? Cara, eu acho que vou começar pelo óbvio, mas nem tão óbvio, que é realmente uma costura, assim, de setlist, né? Eu acho que entender os momentos possíveis dentro de, sei lá, 1 hora de apresentação ou mais é muito importante. Tem que segurar no gogó e garantir aí, não sei, uma microfonia legal, mas eu acho que isso nem é tão determinante, sabe? Eu acho que essa costura legal e essa capacidade, assim, de viver um momento e entender que aquilo vai ser um registro daquele momento, eu acho que que é o mais importante. Por exemplo, o que mais me cativa em várias versões ao vivo que eu gosto e que estão nesses discos que eu selecionei, é a interação, sabe? Sabe quando tu sabe muito bem como que aquela pessoa canta aquilo no show? Ou tipo, o que ela fala, e aí, sei lá, Você já sai sabe de tal. todas as frasezinhas Tudo. que ela vai Eu soltando amo. ali, né? Pra mim é muito cativante, até tem uma conexão quando de repente você tá, sei lá, com alguém assim, ou num rolê, e a pessoa canta daquele jeito, sabe? Às vezes tem também algum Karaokê. tipo de... A gente manda no karaokê umas dessas vezes, eu amo. Exato, e aí você fica tipo assim, meu Deus, é sobre isso, né? Então eu acho que tem muitas versões que vão ficando mais cativantes e aí a gente às vezes até prefere elas do que Sim. as de gravação, enfim. Eu acho que é ter versões de personalidade, nem exatamente que soe como foi a versão em estúdio ou não. Acho que tem que ter personalidade, assim, sabe? Tem que ser tão bom quanto, ou Boa. melhor, se o estúdio não for tão bom, né? Boa definição, concordo, acho que concordo bastante. E eu até fiquei me perguntando dentro dessa pauta se seria possível se encantar por uma banda, por um artista que seja, por um disco ao vivo, começar por um disco ao vivo. Sim. Será que um disco ao vivo ele não é muito dependente justamente desse fascínio que o fã já tem pelo artista? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de conhecer algum artista por uma live. Eu acho que um monte de gente conheceu, sei lá, Nirvana por causa do live deles na MTV, sabe? Então acho que isso é bem possível e, apesar de ser um arranjo diferente e Capital tudo inicial. mais... mas sabe, eu acho que esses lives capturam bastante a atenção da galera. Sim. Principalmente quando é uma banda mais antiga, que tem um repertório gigante, então você é apresentado há anos da banda só por aquele live, assim, então eu acho interessante. Engraçado você falar do Nirvana e do acústico MTV deles, porque quando eu falo de ao vivo, eu não penso em acústico MTV. Pra mim, o acústico MTV é uma coisa que é um formato... É um formato específico. Sim, É muito eu também. específico e é quase estúdio pra mim em alguns momentos. Tanto que muitos dos discos do acústico MTV, principalmente aqui no Brasil, eles têm muita pós-produção, tem faixas repassadas em estúdio. Então eu, quando falo em ao vivo, pra mim é muito
o MTV ao vivo, sabe? Que tinha até as separações. Tinha o MTV acústico e o ao vivo, sabe? Então, pra mim, tem essa separação sempre. Dessa coisa de conhecer alguém pelo ao vivo, eu acabei me tornando muito mais fã da Maria Bethânia a partir dos discos ao vivo. Porque os discos ao vivo dela tem essa coisa de ela misturar poesia junto com as faixas. E ela faz, basicamente, ela remonta todas as músicas em cada show. Porque ela faz, tipo, esses medleys, esses popurrí, que ela canta, tipo, 5 músicas numa faixa. E aí isso é completamente diferente, é um estilo dela de espetáculo. E é muito interessante que no disco você tem isso que eu acho que a Brenda tava falando. Que tem uma costura muito específica que é da Bethânia. E você, depois que você ouve muitas vezes, você sabe, tipo, a hora que ela vai rir, você sabe a hora que ela vai falar tal coisa, você sabe o que ela vai fazer. E aí eu tive outra experiência a partir desses discos. E é completamente diferente do que ela é em estúdio, né? Claro, eu também acho que assim, polêmica, não sei, mas eu sinto que é muito mais fácil um artista bom, ele vai fazer, assim, a gente consegue diferenciar o joio e o trigo, assim, um artista bom no ao vivo, você consegue migrar do ao vivo pra discografia em estúdio. Agora, a queda, assim, o contrário, se adorar discos de estúdio, Nossa, chega no ao vivo, assim. É horrível. Nossa. Por isso que nunca existiu um Kings of Leon ao vivo, porque assim, Tem sim, Live at O2 Meu Arena. Deus. Por eu que tenho eles DVD. fizeram isso com a carreira deles? Não, eu gente? tenho o DVD. Eles são bons, eles só têm o carisma de uma maçã, assim. Você nem Eu tenho o DVD. Isso, né, Isadora? Isso acho que você não precisava, agora você só Ué, sabe. gente, eu comprei na época. E eu ainda assistiria ele feliz, porque Mas eu tenho estamos boas aqui memórias. pra falar de Tem uma parede De coisa DVD? boa. Mas estamos aqui pra falar de ao vivo os bons, gente. E aí a gente preparou uma listinha aqui, cada um fez a sua. E vamos Bora. pela nossa convidada. Qual que é o primeiro da noite, Brenda, que você traz, que você selecionou aqui? Fica à vontade. Eu vou trazer um que é, assim, abertura de pistinha, tá? Assim, Boa. realmente é o da lista, não é, assim, o primeiro, acho que é pra aquecer. Vai ser o Live from Trona, do Tori Moa. Ai, que muito delícia! O Tori Moa é esse artista, assim, que, citando o título de outro episódio, será que eu deixei pelo meio do caminho, né? Será que eu abandonei? Não digo nem que sim, nem que não. Mas me é um artista muito afetivo, assim, bem dessa fase anos 10. E eu amo a capa desse álbum, assim, fica a dica para abrir o navegador agora e colocar. E aí, na verdade, esse é até um exemplo diferente do que eu trouxe até no começo, porque é um ao vivo de performance ao vivo, mas não tem público, né? Sim. Ou pelo menos na captação final, o público foi extinguido, mas acho que não tem público. Então é num lugar assim, aberto, né? Um deserto, então, no deserto, eu acho que assim, o Coachella da galera de Duna, sabe? Sim. Se tivesse um evento, acho que ia ser mais ou menos dessa sonoplastia. Então eu vou sentindo que, como o som do Tori Moa é muito conectado ou a acordes de guitarra ou coisas mais sintéticas ou metálicas, assim, eu sinto que aquilo toma uma proporção, sei lá, meio, assim, espacial, sabe? E gosto bastante de como ficam os arranjos, assim, naquele, sei lá, naquele oco, assim, sabe? De um espaço que o som se propaga pra caramba, mas tudo ao vivo ao mesmo tempo. Amo a versão de Say That desse disco. Tudo. É uma delícia. É muito boa. E acho que também ele é um bom exemplo desses produtores de quarto que cantam bem ao vivo, Sim. pelo menos esse Ao registro, vivo eu já assim. vi alguns shows dele e são excelentes mesmo. Chique. Então eu gosto e acho que as versões, principalmente os arranjos, eles crescem, sabe? Também mostrando acho que também isso tem um quê de uma qualidade também dos arranjos, das melodias que ele se propõe, porque não é aquela coisa só barulhinho de máquina no meu quarto, sabe? Realmente isso funciona num espaço menos intimista, então eu vou com ele, assim. Boa. E do Rio Grande do Sul para outro canto do Rio Grande do Sul, Renan Guerra, o que você traz aí, sua primeira da noite? Eu
fiquei muito indeciso, porque, tipo, Ai, os que melhores indecisa. discos ao vivo do mundo. E aí eu decidi fazer um recorte. Então já comecei tirando os acústicos, não tinha acústico na minha Boa. lista. E aí eu fechei só em coisas brasileiras. E aí eu peguei latina. algumas coisas. Bebers. Antropofágico. É. Eu vou dessas, assim. E aí eu peguei coisas que têm histórias malucas e que são coisas que às vezes só existem no ao vivo. Que é o Gosto. caso dos Boa. Doces Bárbaros. Ai, Que é basicamente- Ai, delícia. Eles gravaram aqui. 4 músicas em estúdio. Caetano e Gil disseram, vamos fazer esse negócio todo em estúdio? E a Bethânia falou, gente, eu inventei isso aqui. Eu chamei vocês pra gente comemorar os 10 anos de carreira dos 4. Eu não quero fazer estúdio, a gente vai fazer show, tá? A Gal também disse que é show, então vamos de show. Partiu, vamos. Tudo O Caetano começou é num bravo grupo de com- WhatsApp, Maria Bethânia adicionou todo Ai, gente, não. E aí, Vamos o só Caetano fazer é bravo com isso até hoje. No segundo documentário que tem sobre o reencontro deles, o Caetano fala ainda: nossa, eu não gosto daquele disco porque ele tem problemas, porque a captação não é boa. Só que eu acho que esses problemas que o Caetano vê, eu entendo como as qualidades que eu mais gosto no disco dos Doces Bárbaros. Porque charme. é Gil, Gal, Caetano e Bethânia comemorando seus 10 anos de carreira, cantando um repertório que era meio riponga. Tanto que o disco foi super mal recebido na época, foi super mal visto. E é basicamente, tipo, tem essas imperfeições da captação, tem esses problemas de som, tem essa meio que sinceridade que combina com essa coisa meio hippie que eles estavam vivendo naquele momento. E eu acho que é muito bonito, assim, é muito bonito como em determinados momentos a voz da Gal tá sempre mais alta que a voz de todo mundo, porque a voz dela é muito em outro tom, né? E é um disco que tem umas misturas, assim, é um encontro muito único entre os 4. Então eu acho muito bonito, é Os Doces Bárbaros de 1976. Lacrou. Isadora, o que você traz aí? Gente, vou trazer primeiro aqui, acho que o álbum ao vivo que eu mais ouvi na vida, empatado com o outro, mas depois eu vou comentar um pouquinho, que é MTV ao vivo Z e Z, do Caetano Veloso. Eu amo. De 2011, foi gravado no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Cara, né, com a banda C ali, e é muito marcante, assim, porque é um ponto de conexão meu e do meu irmão, assim, da gente ouvir muito junto. Eu sei, a gente brinca até hoje, assim, de algumas extensões, assim, que o Caetano faz na voz, assim, tipo do Soneguinha ou de algumas outras faixas, assim, que a gente brinca. E é uma coisa que é muito nossa, assim, a gente… Acho que até meu irmão começou a ouvir um pouco mais de Caetano mesmo. Acho que foi o jeito que eu apresentei Caetano pra ele, assim. Eu acho lindo o repertório. Eu acho a escolha excelente, porque tem muito da fase dele ali, né? Eu acho que mesmo. todos os ao vivo da fase C são excelentes, assim. Excelente, muito tudo bom. excelente. E aí é lindo, porque começa com A Voz do Morto, depois tem Sem Cais, que é do Pedro Sá. Um PS, gente, eu não sabia que era do Pedro Sá também, a letra, tô dizendo, de Sem Cais. E ele tocou no show do Sesc Pompeia, agora no repertório apresentando, né, o álbum dele solo. E assim, maravilhoso. Então, pessoas, quem puder passar e ver o show do Pedro Sá solo, eu acho que vai poder ver ele tocando Sem Cais, e foi assim, uma joia. Daí tem clássicos, né? Tipo Irene, Maria Bethânia, Não Identificado. Então, assim, lindo. E eu gosto muito também da interação do pessoal, né? Tipo, da plateia, assim, até gritando umas coisas assim. É bem divertido e dá pra sentir muito do calor. E os instrumentos eu acho, incrível. É que eu sou muito fã, né, da banda C, então é muito lindo de ver. Arrasaste. Nick Silva, o que você traz aí pra começar a noite? Bom, já que hoje no Twitter tava essa trend dos careca, não sei o que, dia do careca, alguma coisa assim. Tá. Calvos. Tá. Eu vou com a representatividade dos careca velho e roqueiro com o Live at Leeds do The Who, que é um dos melhores ao vivo já feitos na face da Terra. Esse disco é de 70, eles tinham lançado o Tommy em 69, então eles estavam voando nessa primeira fase psicodélica deles e tal. E o show era uma doideira, a galera meio que entrava na pira de recriar o disco ao vivo, na ordem e tal, tipo… E além disso, tocavam músicas, né, de alguns discos antigos. E eu acho engraçado, assim, que tipo, esse disco… Ele começou na versão de 70 com 37 minutos, aí foi relançado em 95 com 77. Hoje em dia, na versão de 2001, tem quase 2 horas de show. Uou. Então assim, os malucos tiraram do ânus, né?
músicas novas. Mas enfim, esse disco é maravilhoso, assim, eu não tenho o que tirar nem pôr, assim, Roger Daltrey tá com a voz no pico dele, todo mundo tocando bem, enfim, amo esse disco. Boa. Primeiro eu quero dizer que o título do episódio é Os Melhores Discos ao Vivo de Todos os Tempos. E entenda por melhores discos ao vivo de todos os tempos, aqueles que a gente mais gosta. Então se você veio aqui esperando isso, exatamente. um listão conceitual que você vai ter em qualquer lista da Rolling Stone, não vai Não tem ter parcialidade isso. A aqui. gente vai trazer as Inclusive, coisas. Não tem. eu estou vendo uma agora da Rolling Stone e é bem chata, assim, é só rockeragem velha. não vai ter Não isso. dá. Não, assim. não é sobre isso, não. E aí, uma Ufa. coisa que a Brenda falou, assim, de segurar no ao vivo que é feito em estúdio, eu fui tentar pegar, eu me organizei em cima de coisas com foco em música eletrônica, porque é muito difícil, às vezes, Que legal, você amigo. levar a música eletrônica pros palcos, porque Sim. como que você tem essa coisa que é muito marcada, é abatida, não tem muitas vezes não tem grandes possibilidades de criação, às vezes é um cara com uma picape ali, ele tá mandando ver. E aí eu fui em cima disso e eu quero começar aqui com um dos meus discos ao vivo favoritos de todos os tempos, que é o Portishead Roseland New York City Live Nossa. de 1998. Porque em Uau. 1997 o Portishead lança o segundo álbum de estúdio. Foi um disco recebido de uma forma meio, não sei se eu gosto, não gosto. Depois de um tempo as pessoas abraçaram, mas quando eles lançam esse disco ao vivo, que tem a participação de parte da Orquestra Filarmônica de Nova York, eles mostram que tudo aquilo que eles sabem fazer em estúdio, eles fazem ao vivo e fazem melhor. A voz ali, ó, perfeitinha, bem alinhada, aquela batida seca, assim, ó, funcionando. O uso dos samples, eles fazem a discotecagem ao vivo, eles fazem os scratches ao vivo. Então, é um disco que tem muito dessa essência acendem um eletrônica. O cigarrão rolando ali, as manguaças rolando. É muito Anos 90, bom. a gente ainda podia Nossa. fumar. É perfeito, assim. Eu acho que é um disco que tem uma atmosfera muito gostosa e eu acho que ele é um caso curioso de um disco que, se você não conhece Portishead, talvez seja uma boa forma de conhecer, porque eu acho que dá pra ver que não é uma banda feita em estúdio que funciona apenas ali, é uma banda com uma puta apresentação ao vivo. E o meu maior sonho é que um dia eles lançassem algum DVD do Third, assim, porque eu acho o Third um disco excepcional e não Foda. tem ainda um registro ao vivo oficial disco. Tem no YouTube vários. Mas nesse formato tão bem amarradinho, tão bem estruturado, é perfeito. Então começo por esse. Lacrou. Eu acho curioso que esse disco tem uma versão de Rhodes, que é tipo foda pra caralho. E aí no DVD é outra versão. Aí a Sim. primeira vez que eu fui ver, eu fiquei esperando a Beth gritar e ela não grita. Aí eu fiquei assim, o que aconteceu aqui, gente? Aí eu descobri a edição, né? É um negócio que chama edição. Os ao vivos tem isso, né? De tipo, às vezes Sim. tu esperar também, tu vai com uma expectativa, aí o artista faz outra coisa, aí cabe entender se é igual, é bom igual, ou se só não deveria ter feito do jeito que queria. E vale lembrar que muitas vezes um disco ao vivo ele não é feito de uma única apresentação ao vivo. Por Exato, exemplo, boa, os amigo. acústicos MTV, eles eram gravados assim, 2, 3 dias. E aí você pega desse grosso, desse material e você fala assim, olha, as melhores são essas, essas, essas e essas, assim. Isso. Então são raros esses shows que são uma tomada única num dia específico e que foi, sabe? Esses grandes DVDs, normalmente, eles têm uma puta estrutura de ensaio antes, pra dar tudo certo na captação. Eu assisti a gravação do ao vivo da Letrux. E aí, como ela só tinha um dia de auditório Ibirapuera, no final ela falou: gente, tem algumas músicas que não saiu bem. Quem quiser, a gente vai fazer várias de novo. Aí a gente assistiu mais uma meia hora de show, porque ela ficou demais. refazendo algumas coisas. Que demais. Você ficou ou você foi embora? Pediu Uber, todo mas mundo ficou, ficou. todo mundo ficou. Ai, que tá. delícia, eu ficaria Todo também. mundo ficou e todo mundo ficou assim. Você fica se caçando no DVD. Brenda, vai lá, traz a sua segunda dica da noite. Segunda, também vou nessa vibe discos afetivos. Eu vou com 10 anos de triunfo do Emicida. Boa! Ai! Maravilhoso. De 2018, um pouco porque eu fiquei muito feliz que eu pude ir no show, Legal. não o da gravação, mas o da tour. Foi a primeira vez que eu consegui ir no show do Emicida, assim, então teve essa sorte Nossa, também, começou porque às muito vezes… bem.
Porque às vezes tem isso, né, de tipo, o show ao vivo, às vezes ele é uma turnê comemorativa, que a gente não comentou. Então é o momento de se realizar e de ver, tipo, várias coisas que só uma tour comemorativa conseguiria reunir. Óbvio, não tinha Amarelo aqui ainda, então pensar que, sei lá, uma próxima tour, assim, de tantos anos de carreira do Emicida vai ser ainda mais foda. Mas eu entendo também, né, não entrando em grandes polêmicas, mas Amarelo não me cativa tanto. Eu acho mais uma obra que eu, de fora, aplaudo, não ouço tanto. Então eu fiquei bem contente de ter ido no show do Triunfo. Mas essa versão aqui, que tá nos streamings e tudo mais, primeiro que eu acho a abertura um jeito também muito, muito forte, assim, porque ele começa, na verdade, ali numa fala, e depois ele começa ali, né, neguinha caralho, meu nome é Emicida, porra, e daí já dá uma coisa, assim, e tem as participações especiais também, que só um show de gravação às vezes consegue reunir, então ele vai de tipo MC Guimê, aí o Rael, que é super, enfim, parceiro de carreira. Aí depois tem Caetano Veloso pra cantar a Baiana, que é uma das minhas músicas favoritas do Emicida. E depois ele aproveita, né, que o cachê do Caetano não deve ter sido muito barato. E aí ele faz essa maravilha que é cantar Haiti, que eu acho que é lindo, porque é isso, né? É muito dessa costura, assim, né, que a gente estava conversando antes. E eu acho até bonito, assim, porque vai ganhando um tom até de retomada de narrativa. Eu acho que é bem simbólico o Emicida sendo um rapper, um cara preto, com toda essa fala da diáspora preta pelo mundo, cantar Haiti, sabe? Eu acho que é muito, muito simbólico. Tem Chapa, que me emociona muito na versão ao vivo também. Tem a Carol Conká, antes de ser cancelada, e dar a volta por cima também, com Todos os Olhos em Nós, que é muito bom. Momentos da vida. Tem Mandume com a galera toda no palco, enfim, eu acho que é muito bonito. Quando ele canta Levanta e Anda também ao vivo, eu acho que tem isso, assim, a trajetória do Emicida, ela tem várias canções hinos, sabe? Que, tipo, conseguem falar a respeito da trajetória de muitas pessoas. Ao vivo, a galera se emociona, assim, canta junto, sabe? Para além de se emocionar, porque é a música favorita, se emociona porque é uma música que ajudou numa superação, tipo, Levanta e Anda e Mãe. Então, acho esse disco muito especial e trouxe ele pra cá por conta disso. Arrasou. Renan. Eu vou seguir na toada da Brenda e talvez eu roube esse de alguém, mas esse é realmente um dos melhores do mundo, que é Mil Trutas, Mil Tretas dos Racionais. Deixei para alguém, eu sabia que alguém ia trazer, deixei. Lacrou. Porque eu acho que ele capta a energia dos Racionais de uma forma muito única. O fato de ter sido gravado no Sesc Itaquera, de ser aquele palco gigante do Sesc e de ter uma energia muito forte do público que canta junto às músicas e da forma como eles estruturaram as coisas no palco. É um disco de 2006 e ele tem o repertório basicamente com faixas do Sobrevivendo ao Inferno e Nada Como Um Dia Após o Outro. E eu acho que a costura que eles fazem aqui entre as músicas dos dois discos e como isso aqui representa um legado gigantesco do que é o Racionais, assim, é muito, muito foda. E pra completar, eu ainda sou basicamente a Vanessa Jackson quando ela entra em Um Por Amor, Dois Por Dinheiro. Porque é, tipo, perfeito quando ela entra e ela fica fazendo aquelas coisas com a voz dela. É, tipo, lindo pra caralho. É um disco muito, muito forte, assim. E eu acho que é muito foda, por isso que eu falei, por essa energia que você sente do início ao fim, assim, que tá dentro de cada música. É isso. Tudo. Perfeito. Isa. Vamos lá, gente. Esse aqui também é muito clássico, eu achei que precisava ter, assim, e tem várias das minhas versões de música ao vivo, assim, que favoritas, assim, da vida, que é o Banda Eva ao vivo, de 1996. Perfeito, tudo. É desse lugar também da infância, assim, eu lembro absurdamente, assim, a Ivete Sangalo maravilhosa, com o cabelo, tipo, na cintura, de botinha. Era a minha Paquita, assim, sabe? Da Xuxa. Você falava, putz, essa ela entrega tudo, né? Ela entrega tudo. E aí, né, foi gravado em Salvador, no Otom Palace, lá, hotel. Cara,
tem só, né, é chuva de hit, tipo Beleza Rara, Alô Paixão, Levada Louca. Mas aí tem, tipo, uma versão de Tão Seu, que é do Skank, que é, tipo, um absurdo ter isso, assim, você pensar que é a maior banda da época, né, de axé, cantando uma galera que era, tipo, de um rock, pop, e a versão é linda, e aí finaliza com Flores, Sonho Épico, que é a minha música favorita da Ivete, da carreira, tudo, assim, eu fico arrepiada sempre que eu ouço essa música, eu gosto demais, assim. E é isso, assim, eu também trago muito por esse lugar, tipo, do axé, assim, da música ao vivo que a gente cresceu ouvindo, assim, sabe? Do pagodão. Que tem muita música também que é só ao vivo. Não tem registro gravado em estúdio, né? Então eu coloquei nessa misturinha aí por isso. E só uma menção muito rápida, menção honrosa pro MTV ao vivo Ivete Sangalo, de comemoração de 10 anos dela, que foi lançado em 2004. É com certeza o álbum que eu mais ouvi na minha adolescência, eu tinha 12 anos. É o Ao Vivo na Fonte Nova. E assim, ela também tá belíssima, é incrível. Já Ivete Sangalo solo. Ao vivo no Maracanã. Puta. Esse era tudo, ela sentada em cima do piano. Sentada na moto, motomami. É motomami. Tem vários memes que as pessoas fazem. Bjork no Maracanã, Arca no Maracanã e colocam a cara das pessoas naquela roupinha preta. Sim. Boatos de que a Rosalia… É um macacão. Rosalia assistiu essa entrada e desde então ela só faz clipes em cima de motocicletas, motor. Maravilhosa. Não, Ivete no Maracanã de macacão preto colado, é tudo é isso. Bom. Não, mas só pra comentar, porque realmente se a gente for parar pra pensar, o axé também é isso, né? É uma escola de performance ao vivo, né? Sim, ao vivo, exato. Tipo assim, dá pra encarar várias bandas de axé, gostando ou não gostando, porque o ao vivo deles é um jeito de gostar. Nick… Bom, pro meu próximo, eu saio do rock e vou para MPB. Na verdade, ali mais pra Bossa Nova. Um disco de 77, que é o Tom Vinícius Toquinho Miúcha ao vivo. Muito bom. Gravado no Canecão. Esse disco é do caralho. Basicamente, vários popurris um atrás do outro, assim. Um que eu gosto muito é Carta ao Tom 74 e Carta do Tom. Então, como tem os dois, assim, tipo, é um cantando a resposta do outro e tal. Tem Samba pra Vinícius, Água de Beber, Garota de Ipanema. Enfim, todos os clássicos que vocês esperam desses caras aí estão aí e, tipo, muito bem feito, muito bem tocado, muito bem produzido, muito bem gravado. Esse disco é simplesmente tudo. Boa. Lacrou. Seguindo aqui na minha trilha eletrônica, eu acho que todo mundo aqui gosta de Daft Punk em algum momento na vida foi atraído pelo Daft Punk. E eles tinham um histórico caso de que quando as pessoas viam o Daft Punk se apresentar, as pessoas duvidavam se eles realmente estavam tocando ao vivo. Porque os sets deles eram perfeitos, eles não possibilitavam o erro. Principalmente depois do Discovery ali, as músicas eram cuidadosamente encaixadas, tinha um trabalho de remix, de sample, de costura, de encaixe. E era muito cuidadoso, e o exemplo disso fica muito explícito no Daft Punk Alive 2007. Nossa. É o segundo ao vivo deles lançado pela dupla. E aí tem um motivo por causa disso. Eles trabalhavam, além dos equipamentos que eles tinham no palco, a iluminação, toda aquela coisa cênica, os capacetes luminosos, eles tinham torres de equipamentos que ficavam do lado de fora dos estádios para conseguir dar conta de fazer as filtragens, os efeitos, as coisas todas. Eles tinham uma parafernália enorme, assim, eles customizavam computadores, eles contratavam pessoas técnicas para remontar computadores para eles que tivesse capacidade de processamento para gerar o tipo de som que eles queriam gerar nas apresentações ao vivo ali. Então, assim, tinha todo um cuidado técnico. Só que ao mesmo tempo que é um disco, é uma estrutura muito bem pensada ao vivo, tem a energia, tem a fluidez, tem o cuidado, a explosão. É muito bom de ouvir e as músicas são praticamente todas popurris ali. Eles sempre trabalham com 1, 2, 3, tem às vezes 4 músicas rolando. E aí às vezes a base. E tem a reação do público, que eu acho que é a mais legal assim, de tudo. E aí eles jogam às vezes a base de uma lá no começo, e aí essa música vai se construindo ao longo do set e no final ela entra inteira ali. Então essas costuras, essas amarras,
amarras ali, e eu acho que captura um momento muito bom da dupla, porque 2 anos antes eles lançam o Human After All, que foi um disco recebido de uma forma muito negativa pela crítica e pelo público, só que todo mundo repensou e teve gente que reavaliou os textos de resenhas do Human After All por conta dessa apresentação. Então ele é um disco... Errata. Fizeram o meia-culpa ali, estávamos errados, é perfeito. Então é um disco muito bom, assim, um bom registro e uma boa forma de começar pela obra do Daft Punk também. E só fazer um adendo puxadinho aqui, os discos do Justice, que é a cópia, né, do Daft Punk, também são bem legais ao vivo. É bom mesmo, é verdade. É bom, eu até Boa trouxe lembrança. como uma menção honrosa aqui o Across the Universe, porque ele tem a direção do Roman Gravas, então é um puta disco ao vivo também do Isso. Justice. Chique. Vai lá, Brenda! Tá, agora não vai ter o grande efeito, mas pelo menos vai estar encadeado, porque sim, coloquei Ivete Multishow ao vivo no Maracanã. Tá certo. Na minha lista não tinha como faltar, assim, acho incrível, épico. Eu nem ouvi aquele dela do Madison Square Garden, porque eu falei, não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Não, imperialista. Vamos de Maracanã. Acho, gente, impecável. Vocês citaram aí a motinha e a roupa meio assim, BDSM que ela usa, mas eu amo que ela tem uma... Apesar de a gente estar falando do disco, né? O disco não ter a imagem, mas enfim, tem o DVD. E aí tem ela com aquela roupa, aquele vestido que o babado, assim, é de Copacabana, sabe? Ai, Sim, é incrível. verdade. A barra do vestido é o calçadão de Copacabana, realmente, assim, Babado. mais literal, impossível babado, literalmente. E eu acho tudo de bom, assim. Ela também, eu acho que é um dos... Parando pra pensar, assim, na discografia dela, acho que é um dos momentos ápices, assim, porque realmente Eu é de acho que pra mim é 2006. tipo meio que o último grande momento dela, assim. Depois ela meio que vai se repetindo, assim. E esse momento ela tava, tipo assim, no topo do topo, né? Eu acho que sim, ela era, tipo, incontestável, então ela já tinha feito o Banda Eva, etc., mas ela já tinha se consolidado enquanto Ivete. Sim. Acho lindo, também trouxe, porque uma vez eu tive a oportunidade de conversar com a Mamundi, e aí a gente tava falando, tipo, a discografia básica dela com a amizade com a Lineker. E aí ela trouxe esse disco como, tipo, uma memória afetiva dela com a Lineker, e aí eu falei, tipo, é sobre isso, porque realmente, assim, é maravilhoso, e realmente, se fosse uma lista, assim, de, ai meu Deus, as melhores registros ao vivo cults, não estaria, mas está, e lá na minha casa também é uma memória de infância, me lembrei muito também do relato da Isa, porque a gente tinha uma mania lá em casa que era às vezes de alugar na locadora os DVDs ao vivo, que era uma ótima forma também de, antes do YouTube talvez, de descobrir alguns ao vivo, assim, quando não tinha um filme muito bom, ia lá e pegava aí uns DVDs ao vivo. Você alugava? Porque isso pra mim sempre foi uma coisa tão pirata. Tipo, DVD ao vivo pra mim era muito piratex, assim. Também, eu também tenho essa memória. Eu acho que, assim, gringo, normalmente a gente comprava piratex, mas às vezes eu tinha o hábito, assim, de, não tem nada, tem que pegar um filme, vamos pegar. E aí Às vezes tinha aquele que você ganhava o terceiro. Também. Mas aí rolava a pirataria dentro da minha casa, porque a gente tinha um tocador de VHS e dava pra gravar, né, o que tava passando na TV na hora. Então, às vezes a gente colocava o DVD pra gravar. Nossa, pirataria analógica. Pirataria analógica, e então a gente História ficava do nosso pra público. sempre. Aí depois, assim, às vezes aí era aquela fita que não podia gravar a novela em cima daquele VHS que tinha Ivete Sangalo ao vivo no Multishow. E de destaques, eu acho, era uma coisa, assim, então eu lembro de muitas manhãs de sábado, assim, as minhas irmãs mais velhas, a minha mãe, sei lá, limpando a casa e eu acordando, assim, e tava tocando. E sem falar que cura a maioria dos problemas. Não tem como ficar triste. Tem o Samuel Rosa também, desse flerte com o Skank, Sim. não foi esquecido. Tem Samuel Rosa em Não Vou Ficar. Depois tem Nosso Sonho com o MC Bochecha.
E também tem, óbvio, ela cantando Coração Partiu com Sim, o Alejandro Sanz, E babadíssimo. ali Lacrou. a conexão, assim, hispanohablantes e pessoas que falam português se deu ali, é um novo tratado Boa. pra mim. Isso aí é a história. Boa. Vai, Renanzito. Agora eu venho com outro que é o maior de todos da história, que é o Fatal, Gal a Todo Vapor. Ai, tem que ter. Porque eu acho que… porque eu acho que esse é mais um caso de… É basicamente um registro único histórico de um momento em que a voz da Gal tá um negócio surreal. Ela tava completamente sozinha, triste, porque Gil e Caetano estavam exilados. Ela não sabia direito o que ela ia fazer aqui e como ela poderia funcionar sem eles. E ela estava preocupada com o que o Brasil estava passando. E eu acho que esse disco capta muito bem essa energia de meio pesada, de um momento ditatorial, mas também uma coisa de… A gente ainda é jovem e a gente ainda não pode deixar com que eles acabem com o pouco que a gente tem. É meio que essa dubiedade. E aí eu acho que tem isso na voz dela, tem isso na própria gravação, que também tem suas imperfeições e que tem momentos que você nota coisas. Você ouve, tipo, um momento que o violão cai, tem um momento que ela derruba alguma coisa, tem umas microfonias específicas, mas você grava esses momentos. E eu acho o repertório é surreal de lindo, porque ela traz coisas clássicas da MPB, mas ela também traz muitos compositores novos na época, como o Macalé, o Ali Salomão, que era o diretor do espetáculo. O espetáculo foi gravado no Rio, no Teatro Teresa Raquel. Conta-se que a história era que as pessoas ficavam à tarde nas dunas da Gal, que é em Ipanema, elas saíam e iam pro show, e esse é o mesmo público do show. O Leon Hirschman filmou esse show, e aí seria o sonho de toda gayzinha ver essas imagens. Só que aí, nos últimos anos, se descobriu que essas imagens na Cinemateca se perdeu o som. Tem algumas poucas imagens que sobraram, mas não tem som. E aí eles conseguiram usar algumas dessas imagens naquela série O Nome Dela é Gal, da HBO, que tem no HBO Max. Mas não existe, na prática, uma conexão real entre as imagens e uma gravação de som. Então a gente só tem as imagens e a gente tem que imaginar a partir delas. Mas é um disco surreal, assim, de lindo. Boa. Porque a Gal é o momento. É lindo e é aquele tipo de momento histórico que dá muita vontade de estar ali. Ai, de pensar, sim. caraca. Voltar um queria dia ser só pra chegar ali, né? Tipo, sabe aquelas coisas assim, pra onde você iria se tivesse uma máquina do tempo? De repente, na plateia do show da Gal Fatal, a capa é tudo. E eu gosto muito do Luiz Melodia, e ela canta, acho que é Pérola Negra, que ela canta… Não é Rolo Estácio? Não é Rolo Estácio que ela canta? Estácio é da Maria Bethânia, não? É a Bethânia que canta? Pérola Negra, E canta a Pérola Negra de um jeito, tipo, muito bonito, assim. Enfim, tudo. E um dado histórico, que eu não chequei, mas se eu não me engano é esse o marco. Depois de comercializados, torna o primeiro LP… Duplo do Brasil. Duplo ao vivo ele do Brasil. Ele é o primeiro LP duplo de qualquer forma. Duplo porque a gente já falou aqui. ele furou o Milton Nascimento. Furou. isso. Era pra ser o Clube da Esquina, mas a Gal lançou antes. Lacrou. Quem pode, bem. né? O Milton deve ter dito pode, Gal. Faz o que você quer. Bom, tem uma artista que eu procuro ouvir os álbuns ao vivo, porque eu fico sempre arrepiada, assim. E eu acho que também é a artista que, na minha humilde opinião, tem o maior número de álbuns ao vivo que são perfeitos. E é a Nina Simone, não tenho o que falar. É a maior mesmo, realmente, assim, cantando ao vivo, você consegue entender toda a intensidade, você consegue entender toda a letra, o bagulho é mais embaixo. Eu escolhi aqui o It Is Finished, que é de 1974. Tem umas guitarras espanholas, tem umas harpas, tem muito de percussão africana, é uma mistura muito interessante ali, dá pra ver a extensão vocal dela, tipo, absurdo. Claro que ali, né, o Nina in Concert, tipo, no Carnegie Hall, aquele até de 63, que ela canta Mississippi Goddamn, tipo, incrível. Tem um outro registro dela no Carnegie Hall que é incrível. Tem o Emergency Ward também, que é lindo, mas esse eu acho que, assim,
é muita coisa e dá pra ver tudo que ela consegue com a voz, assim. Acho que é um ótimo registro. E às vezes você fica pensando, nossa, mas isso não é estúdio? Porque, tipo, é perfeita, assim, a execução é perfeita. Então, esse eu acho que todo mundo tem que ouvir. Nick, Bom, já que a Brenda puxou Samuel Rosa em algum momento da última fala dela, eu vou com o Multishow ao vivo, Skank no Mineirão, Putz, que é um disco perfeito. absurdo. Ele foi gravado em 2010, esse é o segundo ao vivo do Skank, né? E aí eles sou mais finalmente... o primeiro, hein? Eu O também. em Ouro Preto, eu acho muito mais icônico. Nossa, maravilhoso. Na rua, todo mundo com a camiseta pra cima. E depois de Enquanto- conhecer lá Ouro Preto recentemente, eu falei, cara, ele lotou esse espaço minúsculo de gente aqui durante 2 dias. Inacreditável. Surreal. inacreditável. É que o que eu gosto desse é que, tipo, talvez seja a melhor época de repertório, assim. Então, Tá, eu acho que aqui tem mais músicas icônicas, apesar daquele também ser maravilhoso, assim. Então, entendo. E estádio, basicamente- né? tem esse rolê também. E o rolê lá do futebol, uma partida de futebol que é uma música icônica, faz super sentido ser tocada lá, assim. E fora essas, tem, tipo, essas mais novinhas, tipo, Mil Acasos. Nossa, mais novinhas, Nossa, né? Já eu tem amo. 20 anos essa 20 música. anos, amigo. Já bota. Tem Eu acho a capa desse ao vivo deles uma das coisas mais bonitas da Sim. produção brasileira, assim, porque é uma foto É de lindo. fato de um dia de jogo, lindo. nos anos 60, se eu não me engano, 70, com os carros antigos. Eu acho muito, muito bonita. Então, enfim, assim, esse disco é maravilhosíssimo. E também é um desses que, tipo, o CD é uma coisa e o DVD é outra, assim. Tipo, muda a ordem, muda algumas faixas, assim, porque no vídeo ficou melhor em outra. Mas enfim, super bom. Nossa. E é isso. O repertório desse é muito bom. Muito. E só um adendo, a produção é do nosso amigo Dudu Marotti, que já participou aqui. Exatamente. Olha só. Maravilhoso. Em 2010, o LCD Sound System lança o This Is Happening, que pra mim é um disco perfeito, é o terceiro álbum de estúdio deles. Porém, o James Murphy tava esgotado, ele tava cansado, ele não aguentava mais essa rotina de shows, produzir, trabalhar, lançar, ir pros palcos. E aí ele decide, em 2011, encerrar as atividades do LCD Sound System, que ele falou, olha, o que eu tinha pra fazer eu já fiz, não quero mais, tô cansado. Quem já viu Burnout. o Burnout total, quem já viu o documentário, dá pra sacar um pouco isso, assim. E ele decide se despedir das pessoas em uma performance enorme de 3 horas de duração, assim, é um puta show. Eu lembro que teve transmissão ao vivo e eu lembro que eu saí da faculdade, eu perdi, tipo, uma parte das aulas, porque eu queria muito ver isso e foi muito emocionante. Eles fizeram uma turnê de despedida, eles vieram pra São Paulo, eu vim pra cá Sim. pra assistir a turnê e foi, tipo, uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida, assim, foi lindo demais. E eles lançaram em 2014 o registro dessa apresentação, que é o The Long Goodbye LCD Sound System Live at Madison Square Garden. São 3 horas de duração, tem participação do pessoal maravilhoso. do Arcade Fire fazendo backing vocal em algumas das músicas. Ai, Eles gosto. passam por praticamente todos os grandes sucessos do LCD Sound System, só que de uma performance totalmente catártica, com o público muito emocionado, Sim. fazendo sim. coro de vozes o tempo inteiro. Eles começam tipo, começam a É fazer muito umas bom. gritos assim. É muito bonito. E o James Murphy, ele tá tão emocionado que ele começa a resgatar algumas das músicas que são fundamentais pra formação artística dele, assim. Então tem um monte de cover espalhado pelo disco, tem umas vinhetas, umas inserções que apontam pra clássicos da música eletrônica, do pós-punk, do punk. Então ele é um disco que é uma verdadeira celebração, é muito lindo, mas eu acho que depende muito de você ser apaixonado pelo LCD Sound System, assim, eu não acho que ele é um disco, até porque ele é muito extenso, são 3 horas ali, é um disco bem pra fã, mas é um disco que quando você entra ali, você não quer sair mais, você se sente muito transportado pra dentro desse universo mágico. Que bom que a banda voltou, fico feliz, mas esse Sim. registro, assim, ele fecha um momento que é muito substancial na carreira da banda. Brenda, sua última indicação dessa noite aqui, o que você vai escolher pra fechar? Tá. Depois você pode dar... Dá uma menção Menção honrosa, se honrosa. você Menção quiser Só uma trazer. menção honrosa. Ah, é que eu sou dramática. Aquelas... Passei mal. Ok. Então eu vou deixar pra menção honrosa
uma e vou trazer uma afetiva, que eu acho que eu gosto de pregar a palavra desse disco para que mais pessoas possam ouvir, que é A Viagem de Gonzagão e Gonzaguinha, de 81. Chique. Eu acho muito bonito, assim. Pode ser um pouco porque eu tô, né, no sul do Brasil, mas, assim, chega muito pouco o que o Gonzaguinha… Aliás, o que o Gonzagão fez. E o Gonzaguinha, infelizmente, esses programas de reality show musical acabaram com grandes hinos do Gonzaguinha. Daí, tipo assim, as pessoas ficam assim, ai, quando eu soltar a minha voz? E tipo, parece que só de cantar, todo mundo pode cantar essa. Então, eu acho assim, Sim. chega para as novas gerações de um jeito cafona, sabe? Sendo que ele era um cara incrível, muito, muito resiliente, muito combativo, muito político, assim. E acho bonito, assim, porque, bom, eles não tiveram uma relação sempre de boas, né? De pai para filho, assim, eles se encontraram meio que na adultez, assim, do Gonzaguinha. E é bem bonito, assim, a vibe de… A relação que os dois têm, né? Tipo, dividir o palco, assim, ou com o filho ou com o pai. Deve ser uma coisa bem especial. E eles fazem… O Gonzaguinha, principalmente, ele faz isso com muita reverência, assim, sabe? Então, começa só com um destaque pro Gonzaguinha, assim, de forma super potente, assim, com essas músicas mais de protesto, manifesto que ele tem. E depois ele vai passando a bola pro pai com muita, sei lá, com muito orgulho, assim. E aí vem o melhor, assim, do Gonzagão, que é ele misturar também essas coisas meio causos, assim, sabe? Ele vai contando, assim, a história de uma música e depois canta ela. Tipo, tem uma faixa que é Carolina com K, que ele vai contando, assim, é como se ele tivesse tido um flerte com essa Carolina com K. Enfim, então é muito, muito lindo e com toda essa herança, assim, do meio cordelista, assim. Eu acho que é demais, assim, e fico sempre ouvindo, pensando muito na relação dos dois, assim. Então, fica a dica. Boa. Acho que teria Homecoming, da Beyoncé. Não sei se alguém trouxe. Perfeita. Mas a menção honrosa, por tudo que significa o momento e o que significa também depois a própria obra, né? Sim. Então, acho tudo, assim. Arrasou. Chique. Renanzito. Eu tenho fecha várias o seu outras aí. menções honrosas, porque eu não consegui escolher nenhum disco Lança. da Maria Bethânia, porque são muitos, eu acho quase tudo maravilhoso, e daí eu pensei seria injusto comigo mesmo. Mas eu separei aqui como menção honrosa o ao vivo dela com o Chico Buarque de 75. Separei também como menção honrosa o Barulhinho Bom de 96 da Marisa Monte. Ai, que quase tudo. trouxe. Quase trouxe. E o Grande Encontro, o primeiro de 96, porque mesmo a Elba Ramalho fazendo tudo que ela faz pra destruir tudo que ela construiu, ela não consegue apagar a lindeza que é esse disco. Ela não É consegue. muito bom, é muito Ela bom. cantando Consegue. Chão de Giz é de tipo… Ah, é se tudo. fuder. Choro, é lindo. Ai, É lindo. puta merda, eu me arrepiei aqui agora. Pra se conectar com isso, que a Elba também canta Chico César nesse Grande Encontro, eu vou ficar com o disco Aos Vivos do Chico César. Perfeito. Porque é uma história curiosa, porque é o disco de estreia dele, é um disco ao vivo, então faz um caminho diferente daquilo que a gente falou. Tem uma matéria super interessante no Monkey Bus que o Lucas Borges Teixeira fez conversando com o Chico César, em que ele reconta a história desse disco. E é muito interessante que o Chico ele era jornalista, ele trabalhava na Abril, ele largou esse trabalho para viver de música. Só que ele não tinha dinheiro para pagar um estúdio. E aí ele foi conversar com o cara pra dizer, vamos fechar, tem umas músicas pra gravar, vamos tentar gravar o disco. E o cara falou, não vai ter dinheiro pro estúdio não, faz ao vivo, faz um show. Só que aí, na cabeça dele, ele tinha essas músicas com muita coisa, com muitos instrumentos. E aí ele teve que ir limpando elas. E aí ele fez praticamente quase tudo, grande parte das músicas é só voz e violão. Algumas têm outras participações, tem algumas faixas tem o Lenine, tem algumas tem o Lenny Gordon, mas grande parte é ele, voz e violão, e basicamente tem algumas das coisas de maior sucesso do Chico César até hoje, como Mama África, Primeira Vista, A Rosa em Púrpura do Caicó. Então tem coisas maravilhosas, eu acho que é um disco lindo pra caralho, a voz dele tá muito bonita. E é muito interessante porque são canções novas, então
o público ainda reage a elas, mas tipo, eles não cantam junto, né? Porque é tudo uma novidade, mas é um registro muito, muito bonito. Eu acho muito curioso como a gente tem uma tradição de artistas brasileiros estreando com obras ao vivo. A Marisa Monte com o M&M é um espetáculo, assim, Sim. fantástico. É um dos grandes discos da música brasileira. Posso estar enganado, mas a Felipe Cato também estreou com disco ao vivo, ou tem algumas sequências de discos ao vivo Ela ali. tem alguns ao vivos muito importantes, assim, que É, são… né? Que ela é outra artista que ela tem duas personas quase. Ao vivo é Aham. outra coisa gigantesca também. É, interessante isso. Isa, sua última. Minha última, bom, falar rapidinho aqui, menção honrosa. The Last Waltz, né? Que é aquele concerto da The Band, a última valsa, que tem participação de Johnny Pra Mitchell, você que tem Dr. entre John, 50 e Van 65 Morrison, anos. exatamente, Van Morrison, Neil Young, enfim, é toda a trupe, um lacre, um grandíssimo lacre. E o filme é maravilhoso, dirigido pelo Martin Scorsese. Aí eu vou também trazer de menção honrosa aqui o Dream Weapon, do Spaceman 3, psicodelia maluquíssima. A primeira faixa tem 44 minutos. É tipo assim, uma grande loucura. Essa também é pro pessoal que é mais especial aí, que gosta de umas loucurinha. E também deixo aqui qualquer álbum do Earth, Wind and Fire live. Que, Ai, tipo assim, Nossa, é verdade. apenas Ai, é apenas tudo. Na virada do ano, então, você coloca na televisão, assim, pra ver os videozinhos ali, não coloca tem no ano computador, ruim. coloca… maravilhoso. É tudo, E tem qualquer coreografia, né? Isso é um Ai, grande tinha destaque, né? tinha tudo. Enfim, gente, daí vocês olham lá, tem 4 álbuns ao vivo, acho, todos são bons. Mas eu preciso terminar com a grande paixão da minha vida de voz, assim, masculina, que me dá arrepios, que é o nosso menino Jeff Buckley. Não adianta, o cara era o brabo, assim, arrepios. Tem o Live at Cine, né, que é o, tipo, mais clássico, assim, o álbum mais famoso dele Você ao acabou de vivo. roubar de mim. Então, que é maravilhosíssimo também, que é de 93. Mas o que tem também o Live Olympia, né? L'Olympia, que é em Paris, que é bonito também. Mas o que eu vou escolher é o Live from King Theatre em Seattle. Por quê? Porque foi gravado dia 7 de maio, que é o meu aniversário, em 1995. E eu acho lindo. Por isso que ele esse morreu? álbum. Não, amigo, ele morre depois, muitos anos depois. Alguns, Também né? nasceu Não em muitos. 95. Exato, tinha 3 aninhos já. Eu acho lindo esse álbum, tem ali versões de outros artistas. Eu acho que ele tá, tipo… é que é muito triste, assim, quando você para pra pensar, porque o cara tava no auge, apenas no auge, tava apenas começando, assim. E aí, né, infelizmente ele faleceu poucos anos depois. Mas esse registro, assim, que saiu, acho que em 2000 e bastante, assim, 2008, 2009, alguma coisa assim. Enfim, daí, né, volta na memória. Toda vez que eu ouço, assim, eu fico meio chateada. E finaliza com o Kangaroo do Big Star, que eu acho uma das coisas mais maravilhosas da carreira do Jeff Buckley, ele cantando essa música. Arrasou. isso. Nick, Bom, vamos lá para minhas menções honrosas. Eu vou com o Vanguard Multishow ao vivo, que é um é muito que bom. CD lindo. que eu adorava. Nossa, Ser assim. vida, eres tu vida. E segue. Esse aí, quando eu era jovem, rolava pra cacete. Jeff Buckley com Live at Cine também, EPzinho de 4 faixas que virou, sei lá, 70 faixas. Tem o Toei também, que é o DVD Cuts de 2010, que é ao vivo em Shibuya, maravilhoso. Toei é aquela banda japonesa que você sempre recomenda, né? Exato, Matthew Rocker, dos bom. E pra minha última, eu vou com… Eu não sei se é roubar no jogo ou se não é, mas enfim, eu vou com ele, que é o Radiohead From The Basement com Putz. In Rainbows. Nossa, é bom. É tudo. Putz. Nossa, assim… Putz. Pode, a gente deixa. vai, Pode, porque é bom. Esse disco você pode recomendar até com, sei lá, disco instrumental só. Qualquer coisa vale. Melhor disco Qualquer de coisa funk vai. de todos os tempos, você bota ele. É também. isso. o From The Basement era uma série, né, do Niall Godrich. E alguns dos episódios, o Radiohead tocou o disco inteiro, assim. Então, como já era Cara, o isso na produtor e época foi tal… tão surpreendente. Foi. Não, e assim, e ver tudo isso sendo feito ao vivo, assim, tipo… Ainda mais nessa época que eles estavam, talvez, ainda mais cabeçudos que eles já eram. Então, tipo…
ver algumas coisas rolando ao vivo eram bem impressionantes, assim. Como eu nunca fui em nenhum dos shows deles, é o mais próximo que eu já cheguei de ver eles ao vivo, né? Então, puta, é uma sequência maravilhosa, assim, e tal, que não é a mesma do disco. Enfim, maravilhoso. Eles seguem depois, que também vai ter um Live from the Basement com The King of Limbs, mas esse disco já é meio... A gente fica com isso que é mais legal. Eu Arrasou. posso pedir uma repescagem de menção honrosa? Claro, vai lá. Eu fiz a econômica, eu achei que era uma unidade de menção honrosa. Eu queria trazer mais 2 unidades de menção honrosa rapidamente. É só citar mesmo que as próprias custas do Itamar, né? Que... Muito bom. Bom, eu não trouxe porque não queria pagar de cult, assim, e também porque eu não ouço tanto. Não, Mas é bonito mesmo. Cult, eu não ouço tanto. Mas é lindo e realmente se é uma pessoa que pena que a gente não tem hoje em dia, mas que deixou muitos registros com esse tônus que ele tem, assim, de performance, é Itamar Assunção e para levantar a bandeira do pagode, que também tem uma grande linhagem de coisas ao vivo, manda. Só para contrariar. Nossa! 2002, que tem até Caetano Veloso. E lindo, perfeito. Maiores. Muito na minha casa, a gente também pirateou. Então, essa dica para esses 2. Lindo. Obrigada, Kleber. Acho que é você Boa. agora. Vou fechar aqui minhas menções honrosas. Talking Heads, Stopping Making Sense. É espetacular. Nossa, espetáculo de isso. 1986. É muito icônico e as pessoas acham que o David Byrne tá o tempo inteiro com aquelas ombreiras gigantes, mas são só 3 músicas. Mas é uma coisa tão espetacular, tão bem feita que virou histórico. É um dos grandes discos dos anos 80. Kraftwerk com Minimum Maximum de 2005 ali, eles voltando depois de anos em hiato, fazendo uma série de apresentações ao vivo ao redor do mundo. Incrível, incrível, incrível. Mas o que eu vou fechar é com o disco que me deu vontade de fazer essa pauta. Eu fiquei provocando todo mundo. Vamos fazer os discos ao vivo. Porque saiu em 2020 e de lá pra cá eu não parei de ouvir. Pet Shop Boys Discovery Live in Rio 1994. Delícia! A gente fala o tempo inteiro o quanto o público brasileiro ele cativa o artista e o artista ele é maior quando ele se apresenta no Brasil. E eu acho que esse espetáculo sintetiza muito isso. O Pet Shop Boys vinha de uma fase muito boa ali. Eles tinham acabado de lançar o Very em 1993. Eles ainda eram um fenômeno global muito grande. Eles vêm fazer a primeira apresentação aqui no Rio de Janeiro. E aí vale lembrar que nessa época a música eletrônica, a Eurodance, a Eurodisco estavam muito em alta. Então eles incorporam o Rhythm of the Night do Corona em uma das músicas. Eles incorporam Mr. Vane em outras das faixas. Eles contam com a participação do backing vocal da Kate Kisson, que era uma cantora negra com uma voz potentíssima, assim. Tem 4 dançarinos, assim, até meio brega hoje em dia as coreografias que eles fazem, mas é muito legal. A estética, o fato de ter uma escadaria, e aí a gay desce, assim, toda com aquela roupa branca, esvoaçante. É muito maravilhoso. Só que, assim, a energia do público é uma coisa que transcende, é muito forte. E eles cantam em inglês, assim, todas as músicas o tempo inteiro. Você consegue ouvir as pessoas cantando ao fundo. Então é um espetáculo, assim, de... Pet Shop Boys tem várias músicas icônicas, todas elas estão dentro desse disco, só que de um jeito ainda mais interessante do que na versão de estúdio. Eu amei Fechamos, que você meus trouxe. amigos. Acho que a gente fechou do Fechamos. jeito mais chique possível. Nossa, Perfeito. perfeito. E continua sendo um show ao vivo maravilhoso. Vim em 2017, recomendo, gente. Boa. E você que está ouvindo aí, sentiu falta de algum disco? Então vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente qual é o melhor disco ao vivo de todos os tempos pra você. Faz seu top 5 aí que a gente lê na próxima edição. Fechamos aqui em 20 álbuns, então você tem muita coisa pra ouvir. Tem pagode, tem samba, tem axé, tem eletrônica, tem rock, tem tudo pra você ouvir aí. Parece pista de formatura, gente. Tem tudo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo bloco do programa, minha amiga Nick Silva. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas novinhas que a gente não para de ouvir.
E o que nossa querida Brenda não para de ouvir? Então, confesso que eu tô meio fraca. Acho que eu estacionei, assim, entre janeiro e fevereiro. Tenho ouvido muito, enfim, o trabalho da FKA Twigs, porque era tudo que eu precisava e não Capri sabia. Songs. Capri Songs, Tudo. perfeito. O meu oposto complementar, então é isso. E também tenho ouvido muito o do Catatal também. Mas Tudo. o que eu também tô bastante viciada e eu não peguei, assim, se vocês comentaram, não, vai ficar a minha dica, é que eu tô muito viciada em Lady Leste. É meio que só o que eu ouço, assim, da Glória Groove. Realmente, assim, tem sido isso toda hora, porque as músicas ficam na cabeça e eu acho que é um baita disco, assim. Essa garota de vermelho. Essa garota de vermelho, exato, homenagem póstuma da Leste, sabe? É realmente um momento. E é isso, assim, acho tudo e gosto. As minhas favoritas seguem sendo Greta, que eu acho que é tipo assim, um flow absurdo, assim, que a Glória Groove O flow dela é entrega. espetacular. Não, e Greta é assim, ó, preta, faixa preta, Greta, tipo assim, é muito difícil, assim, não sei como é que vai ser o ao vivo disso. Inclusive, ela tá, né? Ela vai estar no Lola, então, assim, a aposta do meio indie, tá? Não é mais mainstream, que já foi levada aí pro Lola. E, eu gosto muito de Pisando Fofo também, que é ela com as Tasha Trace, assim, acho essa fusão muito boa. Então, As tem sido isso que eu tenho... eu tenho ouvido sem parar, assim, todo momento. Vamos ver quando é que passa essa fase. Boa! Isa! Salva. Vamos lá, gente. Não tô ouvindo nada além Nick de Silva. Gêmeos. Cadê ela? Ela é em Sorocaba. Sorocaba. Em Sorocaba. Tô aqui em Sorocaba. Ai, Deus. Então, gente, eu não paro de ouvir o álbum Gêmeos do Terno Rei. Eu sei que vocês falaram semana passada, mas eu não estava presente, infelizmente. Gostei muito, assim, foi um álbum que foi crescendo. A gente ouviu com um pouco de antecedência e tal, pra poder fazer entrevistas. Aliás, tem a minha entrevista no Monkey Bus, tem a entrevista do Renan no Scream and Yell, e tem o nosso Por Trás do Disco, com os meninos da Terno Rei. Mas o álbum Gêmeos, assim, ele tem crescido absurdamente aqui em mim. Cada vez que eu ouço, eu gosto mais e descubro mais coisas. Dito isso, ouvi a fritação do Floating Points, o Vocoder, que eu achei um sonsaço, né, Renan? Muito bom, Hein? muito bom, muito bom. Hein? Pistinha? Música eletrônica. Música eletrônica tatuado no bracinho aqui. E tô pra ouvir o do Crime Caqui, que eu não vi ainda, gente. Então depois eu dou a dica. Nick. Bom, vamos lá. Tenho duas diquinhas. A primeira é uma mina que eu descobri há pouquíssimo tempo, que chama Kate Bollinger. Ela lançou um single bem bonitinho que chama Who Am I But Someone. Lembra bastante Fire Webster, tanto que elas estão fazendo turnê juntas. Então, assim, Bom. ela vai lançar um EPzinho mês que vem. Então, fica de olho, assim. Eu gostei bastante. É bem easy listening, assim, a voz docinha. Canta muito bem. Curti bastante. E minha segunda dica, eu vou roubar um pouco no jogo, porque é do ano passado. Na verdade, em abril do ano passado, mas enfim. Pra quem está apenas ouvindo, gente, se você não é assinante, você perdeu. Que o Clever simplesmente olhou pra câmera e ficou paralisada. Como ele diz, olha, acho que tá um pouco velho. Não, olha, acho que tem o próximo bloco. Então, exato. Tá, então é só isso mesmo. Então você dá no próximo bloco, né, gente? Se salvar o seguindo aqui. vídeo, você edita essa parte pra gente, eu preciso. Vamos lá, terminou? Tem mais? Ou tem de 2008, 2006 também? Não, é só isso. Renan Guerra, hoje tá o que tá aqui. O que você traz? Eu tô meio Isadora, então eu fiquei ouvindo muito disso da Terno Rei. Então teve muita coisa que eu deixei pra ouvir depois e não ouvi. Porém, eu vou roubar uma do Kleber, que eu tenho certeza que ele ia trazer. Que é a música solo do Oliver Sim, do The XX. Ai, é boa! Romance with a Memory. Ouvi também. Memory. Perdi todo Sabe nem falar, Robin não sabe o negócio. É que eu tô rindo aqui. Ai, ai.
Romance with a Memory, do Oliver Sim, produzida pelo James. Ih, gente, tudo errado. Tudo errado. Só porque o Kleber me atrapalhou. Você viu como é que ele é? Ele joga pra gente. A faixa foi produzida pelo Jamie XX e eu acho bem interessante porque os três têm produzido coisas que conversam um pouco com as coisas que o XX vinha fazendo, mas sempre tem as suas diferenças e as suas particularidades. E, sei lá, eu não tava esperando algo do Oliver. Achei que ele tava tranquilo, de boas Ninguém em casa. tava, eu acho. Ninguém, aí eu eu achei- também fiquei assustadíssima agora. Foi uma surpresa muito positiva, eu achei muito interessante, achei uma faixa gostosa, assim. Tem um clima de pista, assim, gostoso. Achei bem fofo. E a segunda dica é um disco de um artista chamado Gaê, que eu tinha falado dele aqui no episódio que a gente fez sobre música e HIV. Verdade. Ele lançou o primeiro disco dele, que se chama Eu Não Quis Dizer Isso. Tem participações do Benti, do Renato Enoch, da Isabela Moraes. Um som entre MPB e o folk. E tem a questão com o violão e tal. É um disco bem bonito, bem assim pra quem quer alguma coisa mais tranquila, mais garotinha pra escutar. É isso, as minhas dicas de hoje. Boa, vamos lá então. Singles. Tom York voltou com música inédita 5.17. Vai ser um single duplo que ele lança em abril e essa foi a primeira composição. Bem bonita, uns pianos sombrios assim. Gostei muito da música nova da Nina, Oi Sumido. Nina é uma rapper fluminense incrível, um dos nomes mais legais do grime, do drill BR aqui. Tudo. Mas essa vai muito mais pro R&B, e esse R&B com umas batidas assim muito bem encaixadas, muito bem trabalhadas. Tem participação do Zarashi, é uma música que vai pro lado mais romântico. Ela sempre tem uma coisa mais imponente, mais forte, essa é um pouco mais vulnerável, mas continua no mesmo capricho da letra, assim. Então, fantástico o trabalho da Nina. Nina é N.I.N.A, pra quem quiser pesquisar aí. Vale muito a pena. E gostei também da nova do Destroyer. June vai lançar disco novo agora, se eu não me engano, em abril ou no final de março. E ele tá numa vibe meio disco. Ele falou que ouviu muito New Order pra fazer esse álbum. Só que é o Destroyer. Então, invariavelmente acaba indo pra uma coisa muito estranha, experimental em alguns momentos. Eu acho que essa música representa bastante isso. Discos, saiu o novo álbum da Luneta Mágica, que é um grupo amazonense incrível, é o primeiro álbum de estúdio deles em 7 anos, e o trabalho se chama No País das Amazonas. Eu acho que é o trabalho mais maduro deles, tanto no estilo de composição, quanto na construção dos arranjos, nas referências, a imagem de capa muito bonita, as vozes estão bem aproveitadas ali, então vale muito, muito a pena. Mas a minha grande recomendação dessa semana é a Charlotte Adjeri e o Bolis Pupu com Topical Dancer. É uma dupla belga, mas que canta em inglês e não francês. E é um disco, ela é uma mulher negra que recentemente esteve grávida. Ele é um homem asiático e eles fazem dessa união uma reflexão muito interessante sobre esse processo de transformação que está acontecendo na Europa nos últimos anos, principalmente questões raciais, de xenofobia, crises imigratórias. A Charlotte puxa muito mais para uma questão da própria sexualidade, das vivências como uma mulher negra. Então, é um trabalho que tem um discurso político muito interessante, mas ele é perfeito para as pistas. Eu acho que o disco tem essa coisa desse contraste, até quase contraditório em alguns momentos. It Hit Me, por exemplo, que é a principal música do disco, ela é uma música sobre assédio, sobre abuso que os dois sofreram, e eles são muito explícitos naquilo que eles tratam, só que você inexplicavelmente começa a dançar, porque eu acho que o propósito do disco é fazer isso, é você trazer essas tensões que são muito diárias, muito comuns, dentro desse aspecto dançante, dentro desse aspecto da pista. Quem gosta de Neneh Cherry é uma referência muito clara ali, quem gosta de Vive La Fête, quem gosta de Robin, então eu acho que se joga nesse disco que pra mim é um dos grandes lançamentos do ano. Vamos pro segundo bloco do programa, que eu sei que o Nick tem que dar as dicas dele do ano passado aí. Puta que pariu. Vamos lá.
Terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso, meu amigo Renan Guerra. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz dicas atemporais. Elas podem ser do ano passado, de outros anos. Pode ser música, pode ser filme, pode ser livro, pode ser conceito, o que quiser. Boa! Brenda, nossa convidada, o que você traz agora pra gente? Cara, o que eu vou trazer, tá? Eu vou trazer Encanto. Aquele filme da Olha! Disney. Ah, eu achei fofinho, mas eu tava com mais expectativa. Confesso. Eu tava com muita expectativa da história. Sim. É lindo tudo, as canções são maravilhosas, mas a história mesmo assim, eu achei que ficou faltando um tiquinho. Termina meio que assim, acabou? É, né? Eu Acho, fiquei senti tá. isso. Mas estive chorando? Ah, Talvez. sim, é muito bonitinho, é muito. Talvez estive chorando mas eu trouxe mesmo que foi, tipo, enfim, vi um pouco atrasada, mas eu vi nesse último final de semana, assim, com a minha irmã e tal. E aí, realmente fiquei muito encantada pelo trabalho musical, assim. Realmente. E aí ela me contou que não chequei, né? Mas enfim, a música do Bruno já tá mais, assim, reproduzida do que Let It Go, assim. Então, eu acho que é mega importante e foi indicado, né, ao Oscar para melhor trilha sonora original. Foi, e as pessoas até Então, comentaram eu acho que essa música, a música que fez sucesso mesmo, o Oscar ignorou. E aí, tipo, a música tá, tipo, super estourada nos Estados Unidos, virou, tipo, gigantesca. E o Oscar comeu bola. Mas se a gente for esperar o Oscar, daí realmente É. vai ser decepção atrás de decepção, mas eu acho que Isso. give a chance para animações, caso vocês... Nós não falamos sobre o Oscar. Também é isso, mas assim, se for para falar, que seja sobre uma animação, assim, que fale de uma realidade, assim, que não a estadunidense, enfim, né? Esse mergulho na Colômbia, muito bonito, assim. Gostei, e aí como eu vi que tava indicado trilha sonora, eu falei, vai ser isso. Arrasou, ela é plural, ela é Boa. multicultural, ela é Benda Vidal, é isso aí, olha, rimei aqui. Cidadã do mundo. Boa. E você, meu amigo Nick Silva, porque agora eu tô muito curioso, eu quero saber qual é o disco que saiu em abril do ano Que passado. te desnorteou, que te desnorteou. desnorteou, que te colocou em outro bloco. Que te fez esquecer da ordem do programa aqui, ó. Eu quase não ia trazer mais, mas vou trazer mesmo assim, porque é muito bom. Pegando o gancho do primeiro bloco, é mais um disco do Toei, que é um disco também ao vivo, chama Doku Enkai. Foi lançado no ano passado, né, em 2 de abril de 2021. Eu não falei nada. Eu tava esperando. Eu tava esperando esperando quem ia esboçar o primeiro sorriso e foi o Renan. Doku Entai, Nick? Enkai. Ai, E cai. Cai de boca, não é você tão. Nossa senhora. Mas enfim, é um disco que eles basicamente recriam bastante das coisas que eles já fizeram, né? Em sua carreira pregressa, mas bastante dos últimos discos. Então, pra quem gosta desse math rock, vale muito a pena. boa. Minha segunda dica é um perfil que eu descobri de um molequinho produtor. E ele tem, tipo, sei lá, 5 anos, ele produz muito melhor do que eu já. É aquele do TikTok? Eu vi ele no Instagram, na verdade. Vi no Deve TikTok. ser o chama menininho. Miles Music Kid. O moleque é muito bom, assim. Tipo, já teve vídeo de alguns produtores reagindo a ele, produzindo. Ele, e todo mundo fala, tipo... Pô, esse moleque entende do que ele tá fazendo. Ele não tá só, tipo, repetindo as palavras do pai. Sim. Tudo bem que ele tem 5 anos e tem um estúdio fudidão em casa. Mas, assim... Coisas Eu tava brincando de Estúdio? Barbie. Não ia tenho. conseguir. Você tinha um estúdio desse tamanho? Tinha estúdio de tinha. maquiagem, só se for de cabeleireira. A maleta da Barbie. É aquela Barbie que é só o pescoço, sabe? É pescoço Que é só o cabeça. pescoço, exato, pra fazer a Ai, eu pintura adorava. nela. Era meu sonho ter. Ah lá, Que você a podia maletinha. fazer o batom. É isso, é isso. Mas, enfim, o menininho manda muito, assim. E produz pra cacete. E é isso. Sushi do pescoço duro. Eu tava lendo isso. Coitado do Nick, tá dando a Ai, dica. hoje a gente tá só travacalhando. Que caos. Tá horrível. O Renan falou muito palavrão, tá um caos hoje.
Renan Guerra, o que você traz? Eu trago hoje a série Elza e Mané, Amor em Linhas Tortas, do Boa! Globoplay. Uhum. Me surpreendeu muito. Ela foi dirigida pela Caroline Zilberman, que é editora do Globo Esporte. E eu achei Sim. muito interessante como eles conseguiram fazer a série ficar equilibrada entre a vida do Mané e a vida da Elza, sem, tipo, ficar maçante. Porque, por exemplo, eu não gosto de futebol, não entendo quase nada. E aí isso precisa se conectar. E é muito interessante como a série tem um ritmo muito… Você acha que futebol é cultura hétero, Renan? não vou me expor. Não posso ser cancelada no momento. Mas é muito interessante como a série tem um ritmo maravilhoso. Tanto que eu li agora há pouco que a série se tornou o melhor lançamento do Globoplay nesse ano. Com mais Legal. plays e mais tempo de retenção do público, né? Baita. E eu acho que é o mais foda que eu achei da série, considerando que eu já tinha lido o livro do Rui Castro sobre o Mané e as biografias da Elza. Então, tipo, não tem informações novas na prática na série, mas a gente tem o material de arquivo da Globo, que é foda pra caralho. Então a gente tem várias imagens muito boas da Elza em diferentes momentos. E a gente tem imagens muito bonitas dos dois juntos, que são coisas meio raras, assim. E o mais interessante da série é que ela não cai em nenhum dos dois maniqueísmos que as pessoas tentam criar. Que o anterior era de inventar que a Elza era a vilã e o Garrincha sofria na mão dela. E agora, quando a Elza morreu, as pessoas tentaram criar essa coisa de… a Elza sofria na mão do Mané e ela era, tipo… total. Como se ela fosse indefesa perante ele. E a Aham. série deixa bem claro que, tipo, os dois eram pessoas Era um amor- complexas era um e amor tóxico, intensas. né? Amor sei lá. tóxico, né? Emblemático e tóxico. Vai além disso, né? Porque é muito interessante que na prática o problema real de todo relacionamento é o alcoolismo do Mané, sabe? Porque Tá. e aí ela ama muito ele e Ah, eu quero ela ver, não tenta vi ainda. ela tenta sempre ajudar ele a sair desses espaços. Aquela coisa de achar que o amor cura, né? Vou Sim, ela transformá-lo. Ela faz muitas coisas achando que ela vai conseguir fazer com que ele pare de beber, por exemplo. Tadinho. Mas tem entrevistas maravilhosas, todas as participações do Chico Buarque são perfeitas, porque ele conta as histórias do tempo que eles moraram na Itália, né? Que eles foram exilados e tal. E então é uma série muito, muito bonita, vale a pena assistir, tá no Globoplay. Ai, que Boa. tudo. Boa. E você, minha amiga Isadora, que está lá em Sorocaba hoje? Gente, eu comecei a assistir, não terminei ainda, a The Andy Warhol Diaries, né? Que E aí? E aí, Então, a amigo… gayzinha fez avacalhou, deu certo. Então, gente, eu achei bem… Eu tô achando bem interessante. Tô no terceiro episódio, assim. E o mais louco é que a narração dos trechos, né, do diário, eles conseguiram fazer com inteligência artificial São os deepfake. da voz do Andy Warhol mesmo, tipo, acho que no, tipo, um instituto lá que tem dele, sei lá, um negócio assim, a fundação Andy Warhol, sei lá. Instituto Ayrton Senna. Exato. E aí pegaram lá, e cara, isso já me deixou meio… Nossa, babado isso. Eu já vi muita gente E é falando bizarro mal. que eles pegaram de, tipo, sei lá, uns 5, 10 minutos de áudio só e a inteligência fez. Nossa, Então… Tecnologia, menina. Ai, menina, como minha que cabeça pode, fez né? assim. Minha Não, eu cabecinha também fez puf. achei meio tipo… Eu usava nossa, que disquete, bizarro. gente. Mas eu acho que o Exatamente. Andy Warhol ia adorar essas palhaçadas. Exato, ele ia Verdade. curtir muito, muito Era mesmo. os pop art ali. Né, dando um resuminho aqui, é que depois ele levou um tiro, né, em 68, daí ele começou a registrar a vida dele em diário. E aí, a série, ela vai começar Porque a depois revelar… ele deu os tiros. Nossa, Ai, Cleber. que horror. Que horror. Me assusta ainda. Eu Ai, fico ainda adoro. assustada. Eu ainda acredito na humanidade, Renan. Não menti. E quem produz… E daí é baseado, né, no livro, essa série. Tem gente que odiou, falou que é bizarro. Enfim, eu não li o livro e, sei lá, tudo que envolve Andy Warhol eu acho maluco e interessante e maravilhoso. Então eu tô gostando. E ela é dirigida pelo… Ryan Murphy, que também acho que dirigiu o Glee. Isso. Da É, Foi por isso que eu American perguntei no início American se a Horror gay Story tinha da cagado Pose. com tudo ou não. Porque Não, tudo então, que ele mete a mão hoje em dia fica meio bagunçado, né?
Eu fiquei Não, então, feliz que já é um documentário, não é ficção. Exato. Então, é isso que eu falei, assim. Eu acho que tudo que envolve o Andy Warhol eu já acho meio interessante, assim, meio… Eu não sei o que eu acho da arte dele. Eu acho ela muito necessária, mas eu não sei se eu gosto tanto… Sabe assim? Tipo, enfim, outras Mas brisas. eu vi as pessoas comentando coisas positivas dessa. Eu tô gostando bastante. Tudo que envolve ele, assim, eu fico interessada, eu gosto. E eu tô gostando. Klebers, o que você traz? É de abril de 2020? Não, é de março de 2000. É 2021, por favor. Cara, e a carinha dele, ele tá triste ali, cara. para. Fica incomodando nosso menino. Vocês me irritam também. Agora a gente vai rodar por rodadas. Nossa, quem aqui. irrita somos eu e o Clever. E quem leva é o Nick. Gente, o que eu fiz? Eu comecei a organizar, chegamos em março, então já tem material suficiente. É meu listão de lançamentos Ai, boa. brasileiros ali. Consegui compilar bastante coisa, então logo de começo de ano a gente já tem Baco Exu do Blues, tem a Afrocidade, tem FBC Instrumental, tem Urias, tem Pitty, tem aquela coletânea do Lulu Santos que só se fala em outra coisa, que o Renan produziu. Você para que apareceu na conversa do Bial. Apareceu na conversa Então, do Bial. quem quer acompanhar aí o que tá saindo de música brasileira em 2022, os principais lançamentos, Renan tá morrendo ali. Vai lá no meu Twitter, @KleberFac, é o Twitter que tá pinadinho ali, então é só ouvir, clicar e compartilhar. Comentários referentes à última edição do programa, número 187, em que a gente falou sobre artistas que abandonamos e as histórias da tatuagem da Soraya renderam muitos comentários no Twitter, principalmente. Comentário do Júnior em Coma. Ele falou: eu fiquei me mordendo para saber o artista citado que foi bipado. Fofoca pela metade quase mata fofoqueiro. Fui aquele meme total. Por essas e outras que preciso assinar o Padrim. Exatamente. Precisa assinar o O Padrim. bom é que ele já sabe. Exato. Porque daí a gente pode falar mal do ao vivo aqui, que o Nick só coloca um pip na edição. Meu Deus. Nossa, mano, que inferno. Vamos lá. É a @ItaMariaLua, nossa ouvinte assídua que está aqui ao vivo. Ai, lê Comentou, pra ela, então. Lê aquilo que ela escreveu pra ela. Ela falou: ai, gente, sou muito viúva da Zilia Banks. Não supero que ela consegue ser tão errada assim, como não supero o quanto ela é talentosa. Ou seja, ouço em MP3 baixados de fontes alternativas, no sigilo junto com o Kanye. Mas quem eu parei de ouvir mesmo é a menina Lana Del Rey. Vai ser musa da direita longe de mim. Essa nem no sigilo, até porque não consegui gostar dos lançamentos recentes. Olha Eu lá. acho que a Maria Lu está militou. errada, porque e aqui em casa a gente tá ouvindo muito a Lana Del Rey. Tá super legal. É porque a sua casa é o Brasil, A casa mais vigiada do Brasil. É o country club dela. Ai, Aqui só entra mulheres de chapéu, loiras. Comentário do Gustavo Underline Campanha. A gente perguntou quais são os artistas que os nossos ouvintes abandonaram. Ele falou Blink-182. O carinho sempre permanece por ser a banda da vida, mas não dá mais pra fazer som de jovem skatista da Califórnia com quase 50 anos nas costas. Não dá, disse o Gustavo. Ele está nervoso. Eu tô Não dá sentindo aqui. mesmo. A @Bia Ziliotti disse Jake Bug. Quando apareceu, eu fiquei empolgado. Nossa, Segurei pode a crer. mão até Shangri-La. Depois ficou puxado Deus e o esqueci livre. dele. Nossa, eu tinha esquecido, gente. Aham. Só o primeirinho ali, metade do álbum, gostoso Só e o tal. primeiro isso. mesmo. Aham. Comentário do Rick Nick, ele falou: esse episódio foi tudo. Um que eu soltei a mão faz tempo foi o Cícero. Achei estranho o Kleber não comentar sobre ele. Olhadinhas. Gente, as pessoas acham que eu sou eternamente brigado com o Cícero, sendo que eu sou a única pessoa que continua ouvindo o Cícero hoje em dia. É verdade. Eu gosto Ele tava lá muito. no carnaval. É, eu Santa gosto Teresa. bastante dele, assim. Mas eu não acompanho mais, mas eu ouvi o último e era bom. Aí o Matheus Ernest comentou: gente, eu era completamente apaixonado por Of Monsters and Men. Gritava rei pelo menos 10 vezes ao dia e usava Hey! eco Meu bag com… Deus. Ai, que susto! Com planta dentro. Realmente ficou com Deus. E é verdade, nosso primeiro disco eu fui muito e depois eu também fingi que Eu não sabia, amigo, que você era Off Monster Man. Nossa, o primeiro disco eu Fanzoca. adorava, eu adorava. Era gostosinho. Eu, assim, ai, a gente Ah, eu vai pra embarquei, Islândia, easy sim, listening. somos Nossa, islandeses. sim. eu achei o show chatíssimo vindo Lola 2000. Ah, chatinho. 2013, 12, É. Eu gostava dos lookinhos também, só paletas, assim, vibe. mornos.
Vai, E o cozinha. último aqui, ó, o Watanabe Matheus, ele falou: gente, assinem o Padrim. Parte do dinheiro será destinado à remoção da tatu do Mumford & Sons, a Soraya. Mentira que agora a Soraya é global. Ela vai ter que tirar por conta própria. Exato, Verdade. exato. Brenda Vidal, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te leem, te seguem, fique à vontade para dar o seu serviço e se despedir aí da galera. Tá bem, então agradecer mais uma vez todo mundo aqui que tava ouvindo, assistindo. Muito legal essa conexão com o público, interação, interatividade. Obrigada pelo convite mais uma vez, foi gostosíssimo. E, bom, pra me acompanhar… Vem mais vezes. Ah, mas me chama, né, amore? Me chama que eu vou. Pra me acompanhar, @BLFV_, porque não tinha só as iniciais, tive que botar underline também. No Instagram, é a mesma coisa no Twitter, mas eu só fico vendo as pessoas lá, porque eu tenho medo de twittar e ser cancelado. Então eu sou mais ativa no Instagram, essa plataforma que em breve vai ser, enfim, né, trocada, ninguém vai mais usar. Mas eu tô por lá e dá para ler coisas minhas na revista Balaclava, do passado e do futuro. E também acompanhar o trabalho, mais uma vez, das meninas da Brasa Mag, porque vocês vão, enfim, pirar, adorar. Então é só acompanhar a Brasa Mag. Também tem podcast, mas também dá para acompanhar no Instagram, que a gente faz muita coisa, e também no nosso site. É isso. Arrasou, brigadão. Muito, muito, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música só lá em Sorocaba. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. E se você quiser dar uma olhada, passa lá no Monkey Buzz pra dar uma lidinha na minha entrevista com o Terno Ray, que ficou bem legal. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. E eu tô bem trabalhadora, tá saindo texto em tudo que é lugar. Tem Sim. texto sobre Maria Bethânia no Monkey Buzz. Tá Tem tudo. lista de filme e série no Tangerina. Tem resenha de Drive My Car no Screen El. Tem pompoarismo com areia. Não, isso não tem, Kleber, por favor. Assistam Drive My Car no cinema, 3 horas de filme. E me acompanhem no Twitter, que daí eu compartilho todos esses links, porque tem mais coisa pra sair. É isso. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, só com dicas de 2021. E é isso aí. Tadinho. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está ouvindo. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a muitos programas com antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram e participa aqui, ó, das gravações ao vivo. Hoje foi uma loucura, hoje a gente rachou o bico aqui, todos os madrinhos Caos. viram. Tem acesso às fofocas blipadas pelo Nick e participa aqui com a gente. Então, muito, 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 muito obrigado. Obrigado, Brenda. E até a próxima edição do programa. Tchau, tchau! 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 Esse podcast foi editado por Nick Silva.